Macapá, 16 de fevereiro de 2023. Serviços ecológicos produzidos pelas árvores. Na zona urbana nós temos aqui esta mangueira, aonde as pessoas elas aproveitam esse serviço ecológico, que é a produção de frutas. No caso, essas frutas de manga, elas foram colhidas nas mangueiras aqui de Macapá. Então nós vivemos aqui, ó, estamos vendo o transporte, essa carretinha é um sistema de triciclo local para o trabalhador sentar, o selinho, o pedal, e empurra a carroça, que tem... São duas rodas, né? Graças a Deus. E ela é adaptada com duas rodas para o transporte da manga. Aí, como Macapá é uma cidade que a topografia é plana, lembra muito Feira de Santana na Bahia, não é isso? Ó. Há essa facilidade do indivíduo pedalar, tá perdendo gordura, fazendo exercício, criando força no corpo e vendendo a sua manga, trabalhando, que a Bíblia diz: no suor do teu rosto viverá. E a Bíblia diz: quem não trabalha é bom que não coma. Então as pessoas aqui, ó, estão trabalhando, elas não estão vivendo às custas de ninguém, é do próprio suor. Graças a Deus. Nós temos aqui o nosso amigo, ó, aqui, ó, ele tá aparando as frutas de manga que o parceiro dele de trabalho, de lida, está lá em cima. É porque não dá pra gente ver direito, mas ele está lá com a camisa vermelha, ó. Ele subiu aqui, está colhendo a manga. Há necessidade de uma associação, de uma instituição, orientar esse pessoal nesse trabalho, desenvolver alguma maneira de proteção, de EPI, orientar. Mas é melhor eles estarem aqui trabalhando do que fazendo coisa errada, né? Que Deus não vai deixar. Aqui são pais de famílias que estão trabalhando. A gente percebe aqui, ó, frutos de boa qualidade. E nós estamos observando que tem muita mangueira sendo derrubada aqui em Macapá, porque não plantaram e não tem cuidado com as mangueiras. Vocês viram em vídeo ou vídeos anteriores. Olha só, esse é um dos serviços prestados pela mangueira que é utilizada na arborização da zona urbana de Macapá. E o ideal era que cada pessoa que comprasse, digamos, 50 ou 100 mangas, ou uma ou duas, transformasse as mangas em muda e entregasse para uma instituição de agroecologia, uma universidade, um trabalho assim de parceria, para distribuir essas mudas de mangueira e de forma alternada arborizar as cidades, as ruas de Macapá, porque isso aqui futuramente vai alimentar muita gente. Além de gerar emprego, a sustentabilidade na zona urbana gera emprego e alimenta as pessoas. É uma fruta dessa, a manga, saudável. E a gente sabe muito bem que aqui em Macapá existem várias famílias que trabalham nesse sistema. Graças a Deus, devemos motivar a geração nova a arborizar a cidade, as pessoas, porque aqui é um exemplo vivo de que a árvore, ela realmente traz muitos serviços ecológicos e econômicos para toda a sociedade. Conter excesso de calor, umidificar o ar, trazer a proteção contra vendavais, e cada árvore dessa funciona como um quebra-vento.
Graças a Deus, aqui em Macapá existem muitas mangueiras, mas há necessidade de se fazer um trabalho de preservação. É um SOS Mangueira na cidade de Macapá. Quebrar essas calçadas, remover com critério e plantar a gramínea e o amendoim forrageiro, porque o amendoim forrageiro é uma leguminosa e vai fazer a ciclagem do nitrogênio no solo. É necessário quebrar, refazer essas calçadas, quebrar elas, arrancar com cuidado e plantar a gramínea e o amendoim forrageiro. Então vocês estão vendo aqui, ó, a quantidade de fruta lá. O cidadão está lá em cima fazendo a colheita e o colega aparando os frutos que são jogados aqui, ó. Macapá, Amapá, dia 11 de abril de 2023, aqui em plena via pública. São 11 horas e 5 minutos. O que restou de uma exuberante mangueira que estava vegetando aqui. E a causa, ou as causas, estão aqui visíveis. Calçadas, impermeabilizando o solo urbano, impedindo a infiltração das águas da chuva no solo vizinho à mangueira, o que provocou a morte da mangueira. O que restou, um pneu que deixaram aqui. E olha lá, esta mangueira que morreu e que está aqui só o toco. Segundo o morador aqui, ela era tão frondosa como aquelas mangueiras lá da frente, ou como esta daqui. Esta mangueira que vivemos está comprometendo a copa da mangueira, o mesmo manejo que foi feito nessa mangueira aqui que já morreu. Estamos aqui em Macapá, Amapá. Quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. E no preparo de mudas de espécies arbóreas, utilizada no plano de arborização de qualquer cidade, devemos utilizar terriço que tenha a disponibilidade de macro e micronutrientes. Se for preparar mudas em grande escala, a preocupação deve ser patente. Primeiro, fazer a seleção do solo terriço, da camada superficial, que tenha boas características naturais, e observar as qualidades do terriço, de onde vai tirar esse futuro substrato, dando preferência a solo que não tenha laterita, nem cascalho, nem pissarra, porque esses impedimentos físicos no saquinho, no recipiente onde a semente vai germinar e a plântula vai desenvolver, essas barreiras físicas podem danificar a formação, a morfologia do sistema radicular das plântulas, que futuramente serão árvores. Em grande escala, a necessidade de se ter um equipamento onde o processo de preparo do terriço e enchimento dos recipientes venha a ser rápido. Uma betoneira pode ser utilizada para misturar o terriço com as fontes de nitrogênio, fósforo, potássio, que são macronutrientes, e as fontes de micronutrientes.
A análise do terriço, no caso, é necessária para se identificar quais são os percentuais de cada macro e micronutriente disponível nesse terriço. E após a análise desse terriço é necessário fazer as devidas correções, incorporando, conforme a análise do terriço, as partes de cada macro e micronutriente que o terriço requer. Aqui nós temos fonte natural, de preferência utilizar fonte natural. Aqui no caso é a torta de mamona, fonte de nitrogênio. Cada fabricante tem um percentual de nitrogênio na composição da torta de mamona. E aí o fabricante vai mostrar a proporção, a quantidade que se faz na mistura da torta de mamona. No caso, o esterco de frango, que é uma fonte orgânica de nitrogênio, é necessário observar a concentração de nitrogênio, porque cada fabricante tem um critério, e fazer a mistura com o terriço. A fonte de fósforo deve ser natural, e existem várias fontes naturais de fósforo disponíveis no mercado. É necessário se observar que as fontes naturais de nitrogênio, fósforo e potássio significa dizer que a liberação vai ser mais lenta e vai se evitar a reação ácida no terriço dessas fontes de nitrogênio, fósforo e potássio, porque o adubo sintético, superfosfato simples, promove a reação ácida no terriço. Isso não é bom, porque vai trazer desequilíbrio nutricional no terriço. E neste caso nós utilizamos a fonte natural, que é essa que vemos aqui nos sacos, esses 4 sacos. Terra natural, pó de serra curtida, uma mistura, calcário, tem uma concentração, cada fabricante tem uma concentração, e a equipe técnica vai orientar quais são as concentrações adequadas conforme a análise do terriço. E a mistura, nessa mistura existe também material oriundo de açaí, no caso o que eles chamam aqui o coco, né, do açaí, depois que tira a polpa. Esse material ele é triturado, decomposto, triturado, e cada produtor dessa mistura orgânica tem a sua concentração. Nós temos que ter cuidado, porque no caso a espécie que foi encontrada aqui em Macapá, a espécie arbórea, eu não conheço a ficha técnica, e Deus me recomendou usar este recipiente, que se chama-se saquinho de polietileno, com as seguintes dimensões: 18 por 35 por 0,5. Ele cheio, ele tem a capacidade de comportar 2,5 kg da mistura, né, do terriço. E aqui nós temos que ter o cuidado de, quando encher, deixar o recipiente com essa consistência, evitando deixar espaço vazio que vai acumular ar. À medida que a gente vai enchendo o saquinho com o terriço, nós devemos fazer esse movimento, né, de bater na superfície do solo, para que
haja a acomodação da mistura do terriço. E a dimensão foi escolhida desse saquinho de polietileno porque eu desconheço o comportamento da germinação dessa espécie arbórea que eu encontrei aqui nas ruas, em Macapá, Amapá, e o sistema radicular. Eu desconheço o comportamento e por isso que Deus me orientou a escolher um recipiente com uma profundidade maior, no caso o saquinho de polietileno, devido a eu não saber, na realidade eu não sei qual é a maneira como o sistema radicular dessa espécie arbórea se desenvolve, se é rápido, se é lento. E aqui é uma garantia de evitar o comprometimento do desenvolvimento do sistema radicular desta espécie. Aqui nós temos umas sementes, uns frutos de mangueira que eu coletei na rua. E apesar dessas frutas de mangueira, algumas delas, essas frutas são pequenas, mas as árvores são robustas, são frondosas e têm uma boa capacidade de produzir sombra na zona urbana. São plantas resistentes. Isso aqui é outra mangueira e que tem boa característica de desenvolvimento, arquitetura da copa, o raio, a circunferência do tronco. E neste caso é necessário fazer um planejamento de coleta de sementes ou frutos da mangueira das outras espécies, saber a época da queda dos frutos que são sementes. E aqui, se Deus quiser, eu vou fazer o plantio dessas sementes de mangueiras, já tendo uma comprovação de que realmente as plantas mães são plantas que têm boas características para produzir sombra na zona urbana. Eu agradeço a Deus por tudo. E é necessário se fazer uma campanha em Macapá, Amapá, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Agricultura, alertando, sensibilizando, fazendo cartilhas para que as pessoas possam, quando comprar a fruta da mangueira, consome a polpa e depois prepara mudas utilizando essas sementes, porque vai se evitar a poluição das ruas com excesso de semente de mangueira e vai evitar também o entupimento das redes de drenagem de águas pluviais. E é necessário envolver as crianças, os adolescentes, os jovens numa campanha de produção voluntária de espécies, de mudas de espécies arbóreas, e cada um prepara na sua casa ou faz um viveiro comunitário. É uma boa opção trabalhar com viveiro comunitário, porque vai se fazendo o exercício de participação, solidariedade, união e a visão, a consciência de cidadania ambiental, a popularização da ecologia, dos princípios ecológicos e do artigo 225 da Constituição da República Federativa Brasileira de 1988. É necessário divulgar. Boa tarde, estamos aqui em Macapá, Amapá, dia 22 de abril de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos aqui na prática de enchimento de saquinhos
de polietileno para o preparo de mudas de mangueiras. Aqui nós temos a semente da mangueira que foi coletada na zona urbana de Macapá, Amapá, pois a proposta de arborização urbana da cidade de Macapá foi uma proposta vitoriosa na época e tem demonstrado até hoje, pois a média da idade das mangueiras são 80 anos. E aqui nós temos a semente da mangueira. Utilizamos este funil que é feito cortando-se a garrafa de iogurte e colocamos aqui, ó, na extremidade o saquinho de polietileno. Utilizamos uma colher de pedreiro e aqui a gente vai enchendo dessa forma aqui, ó, graças a Deus. Esse material eu já apresentei em outro vídeo para vocês, graças a Deus, as considerações, os cuidados com o terriço. E aqui a gente enche e vai promovendo esses movimentos aqui, ó, para acomodar o substrato do terriço no saquinho de polietileno. E aliado a essa prática, nós colocamos essa quantidade de esterco de frango, esterco curtido, que é fonte natural de nitrogênio. E aqui nós temos outra fonte de potássio que a gente coloca e mistura, faz uma mistura, e essa mistura a gente vai colocar para otimizar o desenvolvimento do sistema radicular da mangueira, graças a Deus. A gente completa aqui, ó, o enchimento desse saquinho. Se o indivíduo, o grupo, tiver condições de ter uma máquina para fazer um enchimento mecânico, vai ser mais rápido para encher o saquinho. Isso vai depender da disponibilidade de verba, de recursos, de dinheiro para se agilizar o enchimento do saquinho, utilizando-se equipamento, máquinas. E aqui a gente tem o saquinho cheio e, graças a Deus, plantamos a semente da mangueira, a semente deitada. E esse recipiente, esse saquinho de polietileno, ele comporta 2,5 kg dessa mistura aqui. E graças a Deus está cheio. Envolver crianças, jovens, adolescentes, adultos, e escolas, universidades, para que cada bairro tenha o seu referencial, o seu viveiro comunitário para produzir essas mudas, e com o envolvimento de um aporte técnico, científico, de profissionais de nível médio ou superior de agrárias, biologia, ecologia, agroecologia, para, juntamente com o Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, se ter um trabalho de construção participativa do conhecimento na cidade de Amapá, Macapá. Mas o principal ingrediente é o amor, o cooperativismo, o trabalho de cooperação mútua, graças a Deus. Ficamos aqui com o Salmo de número 128, graças a Deus. Macapá, Amapá, dia 12 de maio de 2023. Esta é uma plântula da mangueira, Mangifera indica, graças a Deus, semente oriunda da zona urbana de Macapá, Amapá,
que foi germinada aqui no canteiro da horta da minha sogra, graças a Deus, e a plântula foi transplantada para o saquinho de polietileno com substrato. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, e diante da carência da arborização da zona urbana de Macapá, e graças a Deus com a grande oferta de sementes, de mangueiras e já safreiras que se encontram vegetando na zona urbana de Macapá, Amapá, a necessidade de toda a sociedade de Macapá, Amapá, um trabalho sistêmico, um trabalho multi-interdisciplinar, um trabalho holístico, com as comunidades tradicionais, a Universidade Federal, Estadual de Macapá, Amapá, IFE de Macapá, Amapá, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, ONGs voltadas para trabalhos com as questões ambientais, de preservação da floresta amazônica. Devemos desenvolver um trabalho de educação ambiental, alfabetização ecológica, construção participativa do conhecimento, entre aspas, para se produzir mudas através de viveiros comunitários, sensibilizando cada bairro, criar um conselho comunitário ambiental. E arborizar Macapá, evitar utilizar somente uma espécie arbórea. Devemos ter uma variabilidade de espécies arbóreas destinadas para a arborização de Macapá, Amapá, que fica na linha do Equador. Tem problema de excesso de calor devido ao alto impacto antrópico ambiental na zona urbana de Macapá.